como é necessário falar do Espírito Santo. Porque Jesus cumpriu o seu papel e nós falamos de Jesus. Nós falamos da sua morte, nós falamos da sua ressurreição, nós falamos da sua vitória, da sua conquista, porque tudo que nós conquistamos é porque Jesus conquistou primeiro. Agora é preciso falar do Espírito Santo porque ele será o nosso condutor até chegar a Cristo. E foi uma preocupação de Jesus. E no decorrer da mensagem você vai ver que Jesus fez os discípulos, os apóstolos se preocupar com a pessoa do Espírito Santo. Falar enfaticamente dele. Mostrar as ações, o comportamento, a importância, a delicadeza, as expressões. Então nós precisamos, escute, nós precisamos falar do Espírito Santo. Nós vamos lá. O que o afasta de você? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Não fale nada não, olhe para ela. Só olhe. Olhe, não pergunte porque ela pode ficar com medo quando você perguntar. O que afasta? Porque o pecado pode gritar na cabeça dela. Ela fala, eu vou ter que contar, Jesus. Não, calma. Só olhe para ela. Diga assim, estou orando por você. Estou intercedendo por você. Aleluia. Vamos lá para o texto. Efésios, capítulo 4, versículo 29 e 30, que diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando falamos de como podemos entristecer o Espírito Santo, muitas das vezes a gente vai pensar sempre nos maiores pecados. No homossexualismo, lesbianismo, prostituições, adultério, droga, homicídio. Mas olha o que o texto começa a dizer, olha o que o texto 29 diz, ele não está falando de algo extremamente que nós íamos nos aterrorizar, falar, nossa, mas foi isso que você fez. Não, olha o texto vai dizer, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Conviver com o Espírito Santo exige compromisso. Você fala de qualquer jeito com seu esposo? Fala, irmãos. Fala, vou falar, pastor. Se eu falar, o negócio lá em casa é mais perigoso. Você fala de qualquer jeito com a sua esposa? Se fala, não deveria falar, porque o Senhor colocou ela para você cuidar dela. Você fala de qualquer jeito com seu filho? E quando nós expressamos de qualquer jeito, em qualquer momento, indiretamente, nós estamos falando contra o Espírito Santo. Porque quando nós nos permitimos falar de qualquer maneira, as pessoas vão nos associar de quem nós somos. E você é um cristão, você é uma pessoa cheia de Deus, você é um santo, como diz a Bíblia. Então, quando nós nos permitimos a sair palavras torpes da nossa boca, nós estamos ofendendo a pessoa do Espírito Santo ao ponto de entristecê-lo. Sabe por quê? Porque ele está pensando, não foi isso que eu te conduzi, não é isso que eu compartilhei com você, não foi isso que eu te ensinei. É mais ou menos a visão de uma mãe. Pensa aí uma mãe, eu vou pegar a mãe, né, porque o pai é mais bravo, né? Mas pensa uma mãe, irmãos, uma mãe, quando o filho ali está numa visita e de repente aquele filho fala de uma coisa mais absurda. Qual o olhar para a mãe da criança? Ela já fala assim, meu Deus, que vergonha, que vergonha. Menino, não foi isso que eu te ensinei. Aí fala para a visitar, não liga não, que ele não é assim não, depois eu vou conversar com ele. E já começa a planejar, se ela vai pegar a cinta, a vara, o chinelo, o que vai acontecer. Então a mesma coisa o Espírito Santo, quando sai algo da nossa boca, ele fala, pera lá. Talvez, me permita conjecturar, talvez ele olha para o pai e fala, pai, eu não ensinei isso para ele, não.
Isso aí veio de outro aí, sem vergonha. Aí veio de uma outra companhia, não é a minha não. Agora vamos ler um outro texto. Vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 em diante. Diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Tá difícil, irmãos? Tá ou não tá? Alegre, celebre, dê graças, porque é isso que é a vontade de Deus, para que vocês em Cristo Jesus não apaguem o Espírito Santo. Olha a expressão do último versículo de Tessalonicenses capítulo 5, diz: não põe à prova todas as coisas, e nem fique desculpa, volta lá, isso, 19, é o 19, desculpa. Não apaguem o Espírito Santo. Isso significa que esse apagar não é algo que acontece de imediato. Você não consegue apagar um incêndio, porque escute, o Espírito Santo não é uma vela. Aprenda isso. O Espírito Santo não é uma vela. O Espírito Santo é um incendiário. Você já viu quando pega fogo em casa, em prédio? Se apaga rápido, mas se apaga. Com tempo, com persistência, se apaga. Então o Espírito Santo, ele é um incendiário, ele bota fogo mesmo, mas o fogo dele é um fogo consumidor e fogo purificador. Então está dizendo o texto: não apaguem o Espírito Santo. Continua: não trate com desprezo as profecias. Por que nós não devemos tratar as profecias com desprezo? Porque vem dele. A Bíblia vai dizer que o homem não pode profetizar de si próprio. Então, se você trata as profecias com desprezo, logo você está tratando o Espírito Santo com desprezo. Mas põe à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então o texto está dizendo que a gente não precisa engolir a profecia, mas precisamos colocar à prova, mas não despreze. Então nós temos aqui dois textos, duas afirmações que é possível extinguir, apagar o Espírito Santo, e é possível entristecer o Espírito Santo. Acredito que foi onde o Fabiano começou falando. Quando ele começou, eu falei: Deus, não deixa ele se aprofundar não, porque senão eu vou pegar ele, né? Quando ele disse assim, o Espírito Santo tem sentimento. Porque como a gente não tem muita profundidade com o Espírito Santo, a gente trata ele muito mais como uma coisa. E é por isso que a ministração da Cláudia nos gerou arrependimento. O Espírito Santo não é uma coisa, irmãos. O Espírito Santo não é o Kamehameha que o pastor faz e faz: tchá, receba. Não é isso não. Só que a gente trata ele assim. Sabe por que a gente trata ele assim? Porque um dos primeiros sintomas que demonstra que a gente não reconhece e não sabe quem ele é e acaba entristecendo ele, é porque a gente se sente sozinho. Quando a gente recebe a identidade do Espírito Santo, nunca mais nós estamos sozinhos. Não há espaço de sentir solidão. E eu falo isso porque eu experimentei isso. E eu tive momentos de solidão, porque ele não estava presente, não porque eu não reconhecia a presença dele. Mas o dia que eu passei a reconhecer a presença dele, eu nunca mais me senti sozinho. Porque no momento que a solidão queria abater o meu coração, eu falava: eu tenho um amigo. Espírito Santo, vem aqui, mostre a tua presença. E aqui na igreja eu já ministrei várias vezes, eu digo como disse o salmista Davi: não afasta, Senhor, o teu Espírito de mim, porque eu preciso sentir. Eu aceito qualquer desafio, irmão, se eu sentir Deus do meu lado. Agora, se eu sentir sozinho, eu não vou obedecer em nada. E aí eu me encaixo perfeitamente no texto de Moisés. Quando Deus virou para Moisés e disse assim: Moisés, eu não vou com vocês não, estou de saco cheio de vocês.
Só que como eu prometi que ia guiar vocês, vamos fazer o seguinte, vamos mandar um anjo aí, só porque eu prometi. E aí Moisés disse o quê? Não, Senhor, nós não vamos com anjo nenhum. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Então quando você reconhece a presença do Espírito Santo, você não se sente mais sozinho. A solidão não tem espaço mais para a sua vida. Então é possível entristecer e apagar o Espírito Santo. Há uma grande preocupação aqui no texto do apóstolo Paulo, nessas duas cartas, sobre o comportamento que estamos tendo a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que o pecado não pode, irmãos, atrapalhar o nosso relacionamento. Pastor, isso é meio estranho. É real. O pecado não pode te atrapalhar. A Bíblia vai dizer que se você disser que você não tem pecado, mentiroso é e já pecou. Então a Bíblia está declarando que você é um ser pecador e ponto final. O pecado está em você. E a gente vai ver inúmeras vezes Paulo dizendo, aquilo que eu quero não faço, e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Paulo clama ao Senhor para ficar livre de um pecado e não consegue. Porque Deus quer nos ensinar que o pecado agora não pode mais nos afastar dele. Sabe por quê? Porque Ele nos deu o direito do arrependimento. E o arrependimento alcança-nos em graça e misericórdia. E o arrependimento faz com que Deus esqueça o seu pecado. O arrependimento faz com que Deus rasgue o escrito de dívida que Satanás tenha ou tinha contra você. Então o seu pecado hoje não é desculpa para te afastar da presença de Deus. Porque na realidade o que o Espírito Santo espera de você é que você se arrependa. Mas o que nós podemos gerar quando nós não nos arrependemos? Quando a gente não se arrepende, nós vamos gerar em nós algo chamado iniquidade. E aí quando o meu e o seu pecado se tornou iniquidade, isso significa que já há em você dureza de coração. Há em você orgulho. E aí neste caso, escute, neste caso, o Espírito Santo ele se retira de você. Mas até chegar a esse ponto, irmãos, ele já insistiu muito. Ele já falou muito com você. Ele já usou muitas vezes pessoas para te gerar arrependimento. Mas existe dureza no coração do homem e da mulher. E aí ele não pode mais permanecer aonde não há espaço para ele. E aí o nosso pecado, ele se transforma em iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é toda ação de injustiça que impregna no nosso espírito humano. E as pessoas que vivem com esse tipo de comportamento têm dificuldade em obedecer. E aqui eu quero, como diz, né? Hoje tá chique, né? Vou abrir um parêntese. Irmãos, se a gente tem dificuldade de obedecer, como que a gente quer receber o Espírito Santo? Porque Ele é o nosso condutor. Ele não veio para você mandar nele. Ele veio para te ensinar a seguir, para te ensinar a caminhar. Logo isso significa que você deve obedecê-lo. E quantas vezes nós já não se deparamos com pessoas assim? A gente fala, a gente prega a palavra de Deus, e a pessoa ainda fala assim, não pastor, eu sei que eu estou errado, mas ainda não. Ah não pastor, eu sei que eu estou em pecado. Quando eu me libertar eu venho. Meu irmão, você nunca vai se libertar, porque o libertador é o Espírito Santo. É Ele que vai te motivar, é Ele que vai te limpar de dentro para fora. Só que a gente acha que essa ação precisa ser humana, que nós temos a capacidade de se autolibertar. Não. Então as pessoas que vivem com esse tipo de comportamento têm dificuldade de obedecer e seguir direcionamento. E aí logo que como pastor, eu penso rapidamente, sabe que? Meu Deus, eu tenho uns discípulos que têm dificuldade de obedecer. Isso é iniquidade, eu vou orar por ele. Então você que é meu discípulo, que tem dificuldade de obedecer, eu vou marcar um gabinete pastoral com você, viu? Vou te pegar, vou ver onde é que está a sua iniquidade para te ajudar no processo. E quando não obedecemos a Deus, nós nos rendemos ao pecado. Irmãos,
Irmãos, não tem meio termo. A nossa fé cristã não tem meio termo. Ou a gente se submete totalmente a Deus, ou nós vamos nos submeter ao diabo e logo nós vamos cometer pecado. Não tem jeito. Quando o apóstolo Paulo nos instrui a não entristecer o Espírito Santo, ele não está falando de pecados, né, a qual a gente fica escandalizado, mas fala de fatos que permitimos que da nossa boca saia palavras torpes, e isso já é o suficiente para lhe causar tais sentimentos. Escuta, Paulo primeiro fala que é possível entristecer. Entristecer não lança o Espírito Santo para fora, é o processo. Você começa entristecendo ele hoje, amanhã você potencializa isso, e depois você permanece entristecendo, e permanece entristecendo. Ele fala com você, você não dá ouvido, você não obedece, e permanece entristecendo, aonde vai chegar o texto de Tessalonicenses que diz que é possível apagar o Espírito Santo. E esse comportamento irá entristecer o Espírito Santo, e ele vai afastá-lo, vai apagá-lo. Só que, como um bom Deus, ele persiste em nós. O texto a qual nós lemos, ele traz a expressão de apagar, mas em outras traduções traz também a conotação de extinguir. E olha o significado. Nós precisamos nos atentar às vezes para os significados para entender a profundidade do texto. A palavra extinguir, ela vai dizer que é promover destruição. Olha como é sério, irmãos. Você está destruindo o Espírito Santo que há dentro de você. Fala misericórdia. Pode fala misericórdia, Senhor. Você vai acabar com o Espírito Santo. Você vai aniquilar o Espírito Santo. E você vai fazer desaparecer o Espírito Santo. É possível. Agora, ele desaparece do mundo? Não, ele desaparece de você. Porque ele está no outro. E ele está no outro. E ele está no outro. Mas de você, por você ter entristecido e extinguido ele, você desapareceu com o Espírito Santo. Sabemos que a presença do Espírito Santo produz luz, não é isso? E luz significa brilho. Luz também significa calor. Então Paulo diz: não apague a luz que está dentro de você. E para que existe luz dentro de você, irmãos? Você me perdoa? Ele falou: pastor, fica lá em cima, eu estou tentando. Para que tem luz dentro de você? Para iluminar, mas iluminar o quê? As trevas que há dentro de você. Pega essa revelação. A luz que habita dentro de você, ela está ali para iluminar as trevas, para pôr a escuridão para fora. Aonde houver um ponto de treva, o Espírito Santo está dentro para pôr para fora. Então não há como ser cheio do Espírito Santo e ter comportamentos duvidosos, irmãos. Isso significa que eu estou controlando a luz que está dentro de mim. Isso significa que eu estou tocando no interruptor, estou apagando, para que ele não expulse as minhas trevas. Diga comigo: o Espírito Santo, ele é luz, é brilho e é calor. Uma das grandes manifestações do fogo é purificar, irmãos. E o calor do Espírito Santo não só faz a gente sapatear, pular e falar em línguas, mas ele te purifica. Ele deve te fazer melhor. Pastor, tem problema em cair em espírito? Não. Desde que ele modifique e santifique e transforme a sua vida. Se você cair por cair, esquece. Você está controlando a luz, você não está deixando ele acessar as suas trevas. Porque a luz que está dentro de você, ele vai fazer isso. Agora escute. E o que é acessar as suas trevas? É expor ela.
Será que você tem treva dentro de você? Irmãos, Deus vê aquilo que ninguém vê. Eu posso esconder do pastor, eu posso esconder da minha esposa, mas a minha verdade o Espírito Santo conhece. E Ele quer expor para você, Ele não quer expor para alguém, Ele quer expor para você primeiro. Ele quer dizer, ó, é isso aqui que eu quero que você alinhe. Está vendo isso aqui, ó, isso aqui eu quero que você mude isso. E aí a gente resiste. Porque a gente entende, sabe o que? Não dá para conviver, não dá para ir para a igreja assim, não dá para ir, dá para ir. Dá para continuar assim, dá para continuar caminhando, os irmãos estavam indo lá, eu, estou lá no aviãozinho no culto, ó, que maravilha, chupa bala house, eita bala boa, não é assim? E a gente é tão carnal que a gente é levado por movimentação. E eu não estou dizendo que eu sou contra, irmãos, eu gosto da movimentação do Espírito Santo, eu amo tocar, eu amo fogo, eu amo sapatear, eu amo pular, mas eu entendo que tudo isso precisa causar transformação na minha e na sua vida. Quem pula no Espírito, irmãos, precisa pular de alegria em casa. Quem fala línguas estranhas precisa profetizar em casa. Porque senão isso é uma mentira, você está vivendo uma mentira, e aí você está entristecendo o Espírito Santo, sabe por quê? Me permita conjecturar, por favor. O Espírito Santo fala, pai, eu queria que esse crente fosse em casa, que ele é lá na igreja, que ele pulasse mistério, que ele abençoasse a mãe, os filhos, a esposa, como ele abençoa os crentes. Porque lá eu toco, eu vejo um homem que quando eu toco em casa ele me resiste. Então o fogo, diga comigo, o fogo, a luz, o calor, o brilho veio para expor para mim as minhas trevas e colocá-la para fora. É para isso, irmãos. Nós não somos cheios do Espírito para ficar apenas dançando, pulando e falando no reteté. Que na realidade nem existe essa palavra reteté, a gente que inventou. A gente é tão bom, a gente inventou essa palavra. Então é para isso, e esse confunde, irmãos. Quantos escute, nós não podemos mais viver essa vida de mentira. De que na igreja a gente sapateia, é um fogo, é uma transformação, a gente é o orgulho da igreja. Irmãos, não está nem ali, eu estou fugindo totalmente, eu estou sendo direcionado aqui, tá? Eu não escrevi isso não. Então pega aí. Então Deus não quer, irmão, chega. Deus não quer mais só movimentação, Deus quer transformação para a sua igreja. Uma das primeiras coisas que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi a transformação dos 120 cristãos. Eles foram transformados de uma maneira tal que até os mais indoutos começaram a falar em outras línguas inteligentes. Eles foram transformados de uma maneira tal que Pedrão, como disse bem a Cláudia, ele era aquele cara esquecido, não se lembrava das promessas, não se lembrava nem de que Jesus havia dito várias vezes que morreria na cruz, mas naquele dia ele lembrou de todas as coisas. Ele foi transformado ali. Pedro viveu a realidade do novo homem no Espírito. Então Deus quer mudar a igreja, para que a gente não viva de manifestação e movimentação, mas viva de transformação. E a transformação vai gerar profecia. Aleluia. A sua profecia só tem vida se você vive a sua profecia. Sabe por que eu falo de cura? Porque eu fui curado, então eu posso falar. Pastor, mas quem não vive? Pode, quando Deus manda profetizar, Ele é soberano, Ele faz. Mas há uma vida muito maior quando você vive a sua palavra. Quando vocês têm experiência. Eu era pecador, eu era todo arrebentado e Deus me transformou. Então corre atrás dos perdidos, porque a sua vida é preciosa para transformar os perdidos. Existe palavra profética para você vivenciar isso. Só que a gente quer viver aqui, Jesus, pega eu. Não, irmãos, calma. Vai ter tudo isso. Diga comigo, vai ter tudo isso. Cutuca alguém aí no nome de Jesus, fala, vai ter isso.
Vai ter. Mas antes Deus quer te transformar. Deus quer te pegar por dentro, meu irmão. Ele quer te transformar, mudar você de dentro para fora. Aleluia. Então Paulo diz que nós não devemos apagar a luz que está dentro de nós. E se a luz se apagar? Se a luz se apagar, irmãos, o nosso estado será pior do que antes. Se o Espírito Santo que habita em mim, ele foi embora, a minha vida será pior do que antes. Os pecados serão maiores, as depravações serão maiores, a imoralidade será maior. E vai ser maior em dois contextos. Vai ser maior no contexto individual e no contexto composto, né, ou plural. Porque as pessoas vão falar, mas espera aí, aquele lá não era o pastor Rodrigo? E ele está assim. Então o estado vai ser pior, porque não enxergaremos o pecado e as setas do maligno contra a nossa vida. O pecado, o sistema mundano não nos incomodarão mais. Quando a luz cessa, a escuridão impossibilita que você e eu enxerguemos os problemas, o pecado, as pedras, e aí nós vamos tropeçar. E talvez alguns vão cair, outros vão se machucar e outros até morrer. Isso só porque o Espírito Santo foi apagado da sua vida. Olha que triste. Eu gosto de ilustrar essa parte de entristecer o Espírito Santo, né, de extinguir ele, com um texto que eu uso aqui no manual, no livro do Maior Avivalista. E eu quero ler rapidinho com você, porque foi uma história que o Senhor me direcionou em um dos meus devocionais. Um certo dia um homem comprou uma casa linda. Nesta casa, separou um espaço para fazer o seu devocional. Está na página 61. Logo começou a encher esse espaço que tinha apenas uma poltrona e um tapete. Colocou ali uma mesa. E passaram-se os dias e ele colocou mais 2 poltronas. Ele colocou um armário, uma televisão, o computador. E quadros na paredes. Havia uma pequena janela e ele mandou alargar para ter a visão melhor lá das árvores e da rua. Colocou também um ar-condicionado. Foi enchendo de jogos para distração nas horas vagas, ao ponto de não haver mais espaço para aquilo que havia sido iniciado a proposta daquele lugar. Tudo causava distrações. A televisão, o computador, os jogos. Ele gastava muito tempo, ou mais tempo, tentando organizar o espaço e mantê-lo limpo do que orando a Deus, como fazia no começo. Um dia, em meio a tantas coisas, ele sentou-se em sua poltrona macia e começou a falar com o Espírito Santo. Logo percebeu que havia algo de errado. Faltava a presença do Espírito Santo. Ele já não estava ali, havia ido embora, e este homem não tinha percebido. Saindo daquele espaço frio e abafado, andando alguns metros, chegando do lado de fora, gritou: amigo Espírito Santo, aonde você está? Sem demora ouviu aquela mansa voz: eu estou aqui do lado de fora. Aquele nosso espaço já não me cabia mais. Dizia o Espírito Santo: lembro-me dos dias que você me buscava com tanta intensidade, que corria, que dançava, que se esticava no chão para chamar a minha atenção. Era tudo muito incrível. Eu sentia a sua paixão a nos falarmos. Você me respondia rapidamente, mas agora
você nem percebeu a minha presença. Eu estava parado em um canto que ainda sobrava perto de sua poltrona. E mesmo assim, você não me percebia. Eu via que você chegava cheio de boas intenções, mas as coisas acumuladas que tomavam este espaço lhe roubavam a atenção. É preciso colocar muitas coisas para fora. Eu preciso de um espaço em sua vida. Nós fazemos assim, irmãos. Nós entristecemos o Espírito Santo e nós afastamos, nós extinguimos o Espírito Santo, colocando tantas coisas no lugar que é dele. A gente coloca uma mentira, a gente coloca um engano, a gente coloca falsas promessas, a gente coloca as nossas imoralidades, os nossos pecados, a gente coloca os rancores e ressentimentos. Nós vamos enchendo a nossa casa, o nosso eu, de tantas e tantas coisas, ao ponto de não sobrar um mísero espaço para o Espírito Santo. Porque o espaço mais pequeno do cômodo da sua casa, do seu coração, da sua alma, você decide infestar com coisas que não prestam. E aí, ele é obrigado, diga comigo, obrigado. O Espírito é obrigado a se retirar. Agora ele se retira. E sabe qual que é a maior revelação disso tudo? É que ele não se retira e vai para o céu. Porque não foi isso que Deus nos prometeu. Ele se retira e ele permanece do lado de fora, esperando que você volte a abrir a porta. Ele fica do lado de fora, esperando que você coloque aquelas coisas para fora novamente, para que ele volte a ter relacionamento com você, para que você volte a ter o tempo com ele. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 e 21 diz, está aí já? 2 Pedro 2, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados, por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Então, se tudo que a gente deixou, nós permitiu que perseguisse novamente, nós estamos no estado pior. Por isso que a chama não queima mais. Às vezes você fala assim, nossa, nunca mais eu falei línguas estranhas. Nunca mais o Espírito Santo me chamou. Nunca mais ele falou comigo para me acordar de madrugada. Nunca mais ele deu uma expressão sequer. Porque não há espaço para acender o fogo. Não há espaço para colocar fogo. 21, por favor. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Olha a responsabilidade que o apóstolo Pedro nos dá, referente ao reino de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Era melhor não ter conhecido. Só que escute, diga comigo assim, ai, porque durante esses 3 dias vocês estão conhecendo. E durante esses 3 dias, a partir desses 3 dias, melhor dizendo, você não pode mais negligenciar o Espírito Santo. Você não pode mais dizer que você não conhece, que você não sabe quem Ele é, não sabe como Ele se manifesta, como Ele atua, como Ele fala. Não tem como você mais falar isso. Vamos para outro texto. A Bíblia vai nos alertar sobre aqueles que está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Diz assim, vou ler aqui. Assim, aquele que julgar estar firme, esse texto é poderoso, irmãos. A Bíblia não está dizendo aqui, aquele que está firme. A Bíblia está dizendo, aquele que se julgar está firme. Sabe por quê?
Porque nós precisamos andar em dependência, dizendo: Senhor, eu não sou autossuficiente, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor, eu sozinho vai dar ruim, eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Só que o texto é claro, ele diz: aquele que se julga, está firme, cuide-se para que não caia. Deixa eu te ajudar com algo. Nunca diga que você está melhor do que o outro. Nunca diga isso. Eu estou melhor do que fulano. Não, eu tô em outro patamar agora. Qual? O do chão? Se for o patamar do chão, eu vou concordar com você. Porque você precisa permanecer aos pés de Jesus. Irmãos, a gente vê coisa bizarra por aí, é lamentável. Então, você que se julga, no nome de Jesus não tem ninguém que se julga firme não, né? Todo mundo está firme porque o Espírito Santo está com você, amém? Se você se julgava firme, começa a se arrepender hoje. Começa a falar: Senhor, me perdoa, porque em vez de quando eu falei que eu estava muito forte, agora o diabo não me derrota. Para com isso. Seja dependente do Espírito Santo. Irmãos, escute, eu trabalho libertação, mas eu não quero nem 1 milímetro de proximidade com o diabo. Ele fique lá onde ele deve ficar. Se ele vier para perto de mim é porque ele é intruso. Eu não quero comunhão, eu quero comunhão com o Espírito Santo. Eu quero falar do Espírito Santo, eu quero sentir o Espírito Santo, eu quero cheirar o Espírito Santo. Eu quero rir com o Espírito Santo, eu quero chorar com o Espírito Santo. Eu não quero ter comunhão com o diabo. Quando ele aparece, ele tem que sair mais de que depressa. Tanto que eu, irmãos, a gente ensina, escuta, nós ensinamos sobre libertação, mas você não vai ver a gente falar sobre nome de demônios. Os alunos que já passaram pelo RAV sabem disso. A gente não fala de nome, porque quando eu fiz tinha uma cartilha com vários nomes. Eu falei: não precisa aprender os nomes. Eu sei que ele veio para matar, roubar e destruir. Então eu preciso saber de nome. Quem é Zé Pilintos, Preto Véia, Preta Véia, Maria... Eu não preciso saber desses nomes não. Tem mais de 60 pombagira, é tudo pombagira, irmão. Para que saber o nome dela? 7 iraçaia, ribaçaia, 7 saia, 1 saia, 2 saia. Para quê? É tudo demônio. E o nome de Jesus é mais poderoso do que qualquer principado e potestade. E é o que a igreja precisa aprender. Não é nome de diabo, não, irmãos. O que a igreja precisa aprender é o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia! É isso que nós temos que aprender. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Esse aqui é muito forte. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse texto. Esse aqui fala da realidade de homens que conheceram o Espírito Santo. Esse texto de Hebreus fala de homens que foram mergulhados no Espírito Santo. Esse texto fala de homens, irmãos, que profetizaram, que curaram, que libertaram. Mas preste atenção no que diz o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Olha só. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Irmãos, os poderes da era que há de vir significa dons, prodígios, maravilhas, milagres. Continua. Mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos. Diga comigo, reconduzido. De novo, diga reconduzido ao arrependimento. Pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Acho que é só até aí, né? Isso. Irmãos, olha que texto sério, que texto pesado. Está dizendo que alguns conheceram. Fala de pessoas que
que foram iluminados. E o que significa? Conheceram a luz que é Jesus. Tornaram-se, eles não apenas conheceram a luz, mas eles se tornaram luz. Você é luz, irmãos? É ou não é? Então Deus está falando, preste atenção. Então esse texto está falando de pessoas que conheceram a luz e se tornaram luz na escuridão, tal como Cristo. Fala também de pessoas que provou dos dons celestiais, obtiveram o prêmio da salvação, receberam o dom gratuito de Deus em Cristo. Fala de pessoas que são participantes do Espírito Santo. Irmão, isso aqui é tão poderoso. Você sabia que, falando nesse plano terrestre, o discípulo, ele é participante do discipulador? Porque é uma transferência para o discípulo. Então, quando a Bíblia está dizendo que nós nos tornamos participantes do Espírito Santo, é que tudo que há nele está em nós. Sabe por que você é um bom crente? Não é porque você é bonitão, não, é porque está nele. Sabe por que você ora e você ama as pessoas? Não é porque seu coração é meu coração, que seu coração é o Espírito Santo, que está te quebrantando e te sensibilizando as pessoas. Sabe por que você lembrou de alguém, orou, ligou? É porque Ele te lembrou. Porque a gente esquece, irmãos. Então isso é se tornar participante do Espírito. Se tornar participante do Espírito não é falar em mistério, falar em línguas, isso é muito pouco. Se tornar participante do Espírito, irmãos, não é apenas exercer dons espirituais, não. É sentir Ele, é ter Ele, é carregar Ele, é viver com Ele. Se tornar participante do Espírito é conhecer Ele com uma intimidade tão profunda. Conhecer Ele na intimidade e se movimentar numa ação com o Espírito Santo. Experimentar o sobrenatural de Deus. Então Deus não está falando de pouca coisa nesse texto. O escritor de Hebreus não está falando de pouca coisa, irmãos. Também fala de pessoas que experimentaram da bondade da palavra de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Que essas pessoas entendiam totalmente a palavra de Deus. Tinha compreensão das revelações escritas. Alguns anos atrás eu preguei sobre imoralidade sexual. E quando eu estava estudando, Deus me levou a trazer um homem muito conhecido chamado Jimmy Swaggart. E quem conhece a história de Jimmy Swaggart, irmãos, é incrível. O homem era um homem cheio do Espírito Santo. Eu não posso tirar a unção e o partilhar a participação que esse homem tinha com o Espírito Santo. Aquele homem escreveu livros inspiradíssimos por Deus. Aquele homem tem mais de 600 composições de músicas. Aquele homem fez mais de 5 traduções da Bíblia. Esse cara foi participante. Só que esse cara na história cometeu um pecado. E aí decidiram publicar o pecado de Jimmy Swaggart. Você pode procurar na internet. Devido a uma competição, olha só, irmãos, devido a uma competição de igrejas, Jimmy Swaggart estava crescendo em número, as suas pregações, ele enchia estádios de futebol. Ele foi um dos primeiros pastores a ter canal de televisão. E aí, um pastor a qual estava se sentindo ofendido pelos ataques de Jimmy Swaggart, decidiu colocar um investigador na vida dele. E quando colocou um investigador, queridos, triste, lamentável, descobriram que Jimmy Swaggart estava indo para os motéis com as prostitutas. Um homem cheio do Espírito, o homem que tinha muitas revelações, o homem que tinha mais de 600 composições, escrito
não me lembro a quantidade de livros, mas aproximadamente de 5 a 6 traduções bíblicas. Estava cometendo um pecado, estava entristecendo a pessoa do Espírito Santo, estava extinguindo a pessoa do Espírito Santo. E um belo dia, em uma conferência com Jimmy Swaggart, uma pessoa publicamente revelou aquilo para toda a igreja, no estádio de futebol. A igreja foi muito misericordiosa, irmãos. A igreja chorou com aquele homem. Aquele homem naquele altar pediu perdão para a igreja. E a igreja naquele momento o perdoou e ele continuou a sua pregação. Mas depois, lá na frente, ele caiu novamente. E caiu novamente. E caiu novamente. Hoje Jimmy Swaggart continua, não sei se está vivo ainda, alguém sabe? Não me lembro agora. Mas se eu não me engano, eu assisti alguns vídeos dele pastoreando, já idoso. Continua como a igreja. Porque o Espírito Santo retornou para casa. Porém, aquilo que Deus queria fazer, irmãos, na vida daquele homem, Deus não pôde completar. Porque escuta, queridos, a queda, pega essa revelação de Deus. A sua queda não está escrito pelas mãos de Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. A sua queda não foi escrito pelas mãos de Deus. A sua queda foi escrita pelas suas mãos. Porque você preferiu dar ouvido à voz da sua carne, à voz da sua alma, do que ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque eu não consigo imaginar, irmãos, um homem com essa inspiração tamanha não ter ouvido o Espírito Santo dizer para ele o que você está fazendo errado. Eu não consigo acreditar, porque eu, por menos coisas, o Espírito Santo me corrigiu. E eu tô lá na sujeira do pé dele. Porque o cara era um homem extremamente espiritual. Por isso que o texto, qual nós lemos de Coríntios, diz: você que se acha que está de pé, cuide para que não caia. Então cuidado. Não viva de qualquer maneira, igreja. No nome de Jesus, não viva de qualquer maneira. Porque você tem algo precioso dentro de você. E que Satanás quer roubar. Satanás quer tirar o que te preenche, te deixar vazio. Deixa eu continuar. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes, né? Então, a questão da bondade da palavra significa, né, o entendimento com sabedoria da palavra de Deus. Fluíam a movimentação do Espírito Santo. E os poderes é o dínamo. Eles conheceram o dínamo do Espírito Santo, né? Os dons, as curas, os milagres e as maravilhas. O texto também vai falar de pessoas que caíram e que é impossível que seja levada, reconduzida, como diz o texto, ao arrependimento. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: o que fazer? O que fazer quando uma pessoa chega nesse ponto, irmãos? Anos atrás veio um amigo aqui na igreja, um grande evangelista, trabalhava com libertação. Chegou na nossa casa e ele contou as revelações que ele tinha. E eu falei: uau, eu estou só no começo. E você já vivenciou essas experiências? Ele: sim. Só que ele tinha caído. Irmãos, eu fiz de tudo. É nós, né? Nós fizemos de tudo para restaurar aquele homem. Mas nós não conseguimos. Ele não conseguia. A gente falava, ele via as ministrações, ele ouvia Deus falar com ele, mas ele não conseguia voltar a ter a sua vida. Os anos se passaram e aí ele não permaneceu, ele saiu e hoje ele está no mundo afora. E quando eu tive essa experiência com ele, eu falei: Deus, o que faltou
faltou? Foi culpa minha, Senhor? Foi menos oração? Será que eu falhei? A tua palavra tem poder, o teu Espírito tem poder. Por que eu não consegui conduzir essa pessoa? Por que eu não consegui restaurar através da tua presença? Aí o Senhor me revelou o texto de Hebreus. Esses que foram tão envolvidos. Porque não é assim? Você já viu gente que tem tanto conhecimento, que sai, se desvia da igreja, do Senhor. Aí você fala com ele e fala assim: não, eu sei de tudo isso. Porque Satanás cauterizou a sua mente. E aí a Bíblia está dizendo que vai ser impossível. Quem está dizendo não sou eu, irmãos, é a Bíblia. Será impossível reconduzi-lo ao arrependimento. Isso ocorre porque apagaram e entristeceram o Espírito Santo em um grau tão elevado que a incredulidade e a iniquidade fez com que isso se tornasse impossível, fez com que fosse impossível trazer o arrependimento. Ou seja, o texto afirma que em seu estado presente, diga o estado presente da pessoa, não há possibilidade de alguém humano, irmãos, reconduzir a ele. Então escute, o texto não está dizendo que a pessoa não tem salvação. O texto não está dizendo que a pessoa não será perdoada. O texto está dizendo que vai ser impossível alguém humano levá-lo ao arrependimento. Por mais que eu tente, pastores tentem, pessoa faça nós não vamos ter essa condição. Mas nós sabemos que não há nada impossível para Deus. E nesse caso, o que nós podemos fazer é apenas orar pela pessoa. Para quê? Para que ela se conscientize. Para que ela se conscientize do seu pecado e se quebrante diante de Deus. Então somente isso. Uma pessoa que um dia conheceu a plenitude do Espírito Santo e que extinguiu, que apagou ele de uma forma tão terrível, ela vai precisar cair em si. A palavra do púlpito não vai adiantar para ela. Aconselhamento não vai adiantar para ela. Vai ser um sobrenatural entre ela e a pessoa do Espírito Santo agora. Não há uma ação humana. Ele precisa de um encontro real. Só que esse encontro só vai acontecer se ele se conscientizar. Por quê? Porque ele já experimentou do Espírito Santo. Ele vai sentir o Espírito Santo. Ele vai até perceber, mas ele precisa se conscientizar de quem pôs para fora o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi embora, ele pôs para fora. Agora vamos lá, uma das coisas que a gente mais se questiona como cristão, que é a blasfêmia do Espírito Santo, que é o pecado dito pela palavra que não há perdão. Todos sabem o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Sim ou não? Será que eu blasfemei, pastor, contra o Espírito Santo? Meu Deus, eu tenho medo de blasfemar. O texto que nós queremos usar, não vou ler ele porque vai ser muito extensa a leitura, é Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 32, que vai falar de quando Jesus estava expulsando o espírito maligno de uma pessoa, e aí ele é questionado pelos fariseus da lei. E olha só, os fariseus da lei afirmam que aquilo que Jesus estava fazendo, ele estava fazendo pelos A Bíblia está dizendo que os fariseus, os mestres da lei, disse que a obra do Espírito Santo era obra de demônios. Agora preste atenção. A Bíblia está dizendo que Jesus estava na casa expulsando demônios. E os líderes religiosos estavam vendo os milagres, as libertações que estavam acontecendo através da vida de Jesus. E aí eles precisavam tomar uma decisão. E qual era a decisão que eles precisavam tomar? Eles precisavam tomar a decisão de aceitar que aquilo que Jesus falava vinha de Deus ou de endemonizar. Se eles aceitassem que aquilo que Jesus estava fazendo era de Deus, tudo que eles estavam falando contra Jesus cairia por terra.
Só que eles tinham conhecimento, irmãos. Aqueles homens sabiam que nenhum homem poderia fazer o que Jesus estava fazendo por si só. Nenhum homem era capaz de fazer o que Jesus fazia, se não dado literalmente por Deus. Eles conheciam a lei, eles conheciam as Escrituras. E se eles concordassem com Jesus, eles seriam obrigados a mudar o seu comportamento religioso. Eles preferiram não aceitar o fato de que a verdade que Jesus pregava e vivia, e eles preferiram acusar Jesus, que ele fazia as coisas através dos demônios. Blasfêmia contra o Espírito Santo se caracteriza quando uma pessoa consciente, diga comigo, consciente. Diga novamente, fala consciente. Diga consciente da verdade. Agora presta atenção. A Bíblia está dizendo que quando uma pessoa consciente da verdade e deliberadamente atribui a obra de Deus a Satanás. Ele não está falando de uma pessoa que não conhece. Ele não está falando de uma pessoa que nunca teve uma experiência com Deus e de repente falou asneira. Está falando de nós que conhecemos a verdade em profundidade. E aí a gente diz que a obra que Deus está fazendo é obra do mal. Isso se caracteriza a blasfêmia do Espírito Santo. Como se Deus tivesse se aliado a Satanás. Um ponto importante é que essa pessoa, em seu pleno conhecimento da verdade, nunca irá, irmão, escuta, essa pessoa ela nunca irá demonstrar qualquer quebrantamento e arrependimento. Uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ela nunca demonstrará quebrantamento e arrependimento. Isso precisa gravar no seu coração. Se uma pessoa está preocupada, se você ouviu alguém ou você falou às vezes asneira, e você ficou preocupado se cometeu o pecado de blasfêmia, isso é um sinal de arrependimento. Logo, você não cometeu. Você entendeu? Amém? Então, se uma pessoa está preocupada se cometeu o pecado de blasfêmia, isso é um sinal de arrependimento e de quebrantamento, pois ela está preocupada e quer saber para se consertar e logo não cometeu o pecado de blasfêmia. As pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo não geram arrependimento, não tem quebrantamento, há orgulho no coração dela. Então escute, se você um dia falou, às vezes contra um profeta, irmãos, aprenda algo, deixa eu ensinar algo aqui pelo Espírito. Ainda que você discorde de qualquer homem de Deus por aí afora, nunca fale dele. Ele pode estar cometendo a pior heresia do mundo, deixa ele. Porque se você falar dele, no momento que ele estiver sendo usado pelo Espírito, cuidado. Então não fale. Por isso que a Bíblia diz para a gente julgar a profecia e não a pessoa. Julgue a profecia, não a pessoa. Ah, mas se o pastor não concorda, se você não concordar, o problema é seu. A pessoa é livre para fazer da vida dela o que ela quiser. E deixa que a responsabilidade dela, como pastor, bispo, apóstolo, líder, vai ser entre ela e Deus. Não caia na malha fina de se tornar o juiz. Não faça isso. Deus não te chamou para ser juiz. Deus te chamou para ser ovelha. Deus te chamou para ser servo. Deus te chamou até para ser amigo, mas não para ser juiz. Então deixe. Se alguma pessoa está falando algo contra a palavra de Deus, tirando, manipulando, deixa. E porque atribuímos a obra do Espírito Santo a demônios, é um pecado imperdoável. Por quê? Por quê? Por que o pecado de blasfêmia é o pecado imperdoável? Será que Deus não pegou pesado, sabendo que a gente é boca aberta mesmo, é humano, fala asneira, a torta é direita? Principalmente quando a gente entra na carne, né não? O
crente, quando ele está no Espírito, é bom, mas quando a gente dá brecha para a carne, misericórdia, irmãos. Parece que no meio de nós está tudo desviado. Mas por que ele é imperdoável? Porque o Espírito Santo, irmãos, é o agente do arrependimento. Então uma pessoa que é agente do arrependimento não está associada ao demônio, porque o demônio não tem arrependimento nele. Satanás só foi expulso do paraíso porque não foi achado arrependimento no coração dele. E aí Deus precisou tomar ação de expulsá-lo, porque Deus esperou, a Bíblia vai falar que Deus esperou Satanás comercializar os seus pensamentos, e quando não houve arrependimento, o Senhor o baniu. Então não há arrependimento em Satanás, então o Espírito Santo jamais se associará a Satanás. E é por isso que esse pecado se tornou o pecado imperdoável. João 16, 7 e 8 diz: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, como que um ser poderia se associar ao diabo? E aí Deus determinou. Quem fala pode até. Existe o texto bíblico, como diz a palavra de Deus. Está escrito, tá? Não vou te entregar não, depois você procura. Está na Bíblia. Você pode até falar contra o pai, e o pai vai te perdoar. Você pode até falar contra o filho, e haverá perdão. Mas se você falar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Porque, irmão, escuta, é o cuidado de Deus para a pessoa que Ele enviou até nós. É como Deus diz assim, ó, eu sei que o ser humano é problema, Espírito Santo. Você sabe que ele é problema, você sabe, não sabe? Ó, Jesus teve que morrer, largar o trono aqui para morrer por eles. Então eu estou te enviando para um lugar que é problema. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te proteger. Ninguém pode tocar em você, porque no dia que tocar, eu não perdoarei. Então você precisa preservar o Espírito Santo. Fique de pé. Então não afaste o Espírito Santo de você. E tire da sua mente que às vezes um deslize afastou. Ele não afastou de você. Ele está em você.